Fala galera, professor Jonathan aqui. A aula de hoje vamos falar sobre tensão e deformação. Nas aulas anteriores nós definimos os tipos de tensões e hoje a gente vai ver as consequências da gente aplicar tensão em um corpo. Essa consequência é a deformação. Então vamos para o vídeo. Então vamos lá, pessoal. Quando a gente tem tensões, sendo aplicadas, às vezes a gente acha que o que faz um corpo se romper é exatamente a força. Mas o que faz o corpo se romper é a consequência da aplicação da força. Quando a gente aplica uma força num corpo, uma tensão, a gente está mudando a distância entre os átomos. Se nós estivermos comprimindo, a gente está fazendo com que esses átomos fiquem mais próximos. Se nós estamos tracionando, a gente está fazendo com que os átomos se afastem. E a consequência disso é que se essa força for grande o suficiente, ela vai acontecer igual acontece aqui nessa imagem. A gente consegue romper o corpo. Então, por exemplo, nesse GIF que está aqui, a força de tração ela vai fazendo o corpo ficar tão comprido que chega uma hora que ele rompe. Isso acontece também para compressão. Se a gente faz forças aqui, que comprimam o corpo, a gente aproxima esses átomos, mas vai chegar uma hora que vai chegar num limite e esse corpo vai se romper também por compressão. Então, a consequência da gente aplicar uma tensão no corpo é causar uma deformação nesse corpo. Se essa deformação for excessiva, esse corpo vai ter uma ruptura, que é justamente o que na engenharia, nas estruturas, que a gente não quer que aconteça. E aí, a lei de Hooke é a lei que vai explicar essa relação entre a tensão, aqui, por exemplo, nessa imagem está a tensão normal, em função de uma deformação. Mais especificamente, nessa lei de Hooke para tensões, nós vamos usar a deformação específica representada por essa letra epsilon. Mas o que quer dizer cada uma dessas coisas? Vamos discutir. Então, a maioria dos materiais apresentam relação linear entre tensão e deformação. Uma relação linear é que, conforme a tensão vai aumentando, a deformação vai aumentando e essa deformação é linear. Se eu traçar um gráfico, esse gráfico tem que ser uma reta. Se fosse outro tipo de relação, o gráfico não teria uma função de reta. Então, a relação entre as duas é linear. Uma aumenta, a outra aumenta ali proporcionalmente, mas sempre linear. Então, a equação dessa relação é uma equação de uma reta. A gente pode ver que não tem nada ao quadrado aqui, não tem trigonometria ou logaritmo. Essa equação é uma equação do primeiro grau que representa exatamente esse gráfico que está aqui do lado. O sigma, que é a nossa tensão normal, ele é a nossa variável independente. O epsilon, que é a nossa deformação específica, ela é nossa variável independente. E esse E, que é o nosso módulo de elasticidade ou módulo de Young, ele vai ser o coeficiente angular dessa reta. Ou seja, quanto maior esse módulo de elasticidade, mais inclinado vai ter essa reta. Se a gente estudar a taxa de variação entre essa tensão e essa deformação específica, se a gente tirar a derivada dessa equação, o que a gente vai encontrar é exatamente esse módulo de elasticidade. Então, o que quer dizer cada coisa? Módulo de elasticidade ou módulo de Young, ele é uma constante que o material vai ter que vai representar a rigidez desse corpo contra deformações. Quanto mais rígido, quanto mais difícil deformar esse corpo, maior vai ser o módulo de elasticidade. E no gráfico, como que a gente vai ver isso? Essa reta aqui vai ser mais inclinada para corpos mais rígidos. E corpos menos rígidos, a gente vai ter essa reta menos inclinada. Então, módulo de elasticidade representa a rigidez do corpo contra deformação. A tensão normal nós já conhecemos, medida em Pascal. Esse módulo de elasticidade também é medido em Pascal. E aí nós temos a deformação normal específica. E aqui notem que a unidade dele está metro por metro. Essa deformação normal específica ela é medida em metros de deformação, que seria esse primeiro metro, em função do comprimento inicial que esse corpo tem, que seria esse segundo metro. Então é metros de deformação por metro de corpo. E aí lembrando que essa equação, a lei de Hooke, só pode ser usada se o material tiver comportamento de deformação linear. Enquanto a deformação for linear, a lei de Hooke explica essa deformação. A partir do momento que não é, aí a gente tem que usar outras técnicas, outras coisas para explicar.
Então vamos explorar melhor essa deformação normal específica, né, para ficar mais claro. Ó. Sempre que uma força é aplicada em um corpo, essa tende a mudar a forma e o tamanho dele. Essas mudanças são denominadas deformação, que pode ser do tipo específica normal. Então, normal porque a tensão que vai fazer isso é normal e ela é específica. O que quer dizer esse específico? É uma deformação em função de um comprimento. Então, é um comprimento de deformação em função de um comprimento. Por isso que a gente chama isso de específico. Então, a gente usa a letra epsilon para deformação normal específica. A gente vai usar a letra delta minúsculo para medir a deformação. Então, só o delta sozinho é a deformação. Então, é o comprimento final menos o comprimento inicial. E aí, a gente divide pelo comprimento inicial desse corpo. Pego o final menos inicial, vou ter a deformação delta, divido pelo comprimento inicial. E aí essa relação vai me dar a deformação específica, nesse caso específica normal. Vamos ilustrar. Ó, eu tenho uma barra, essa barra está presa aqui em cima, aqui, e aí eu vou aplicar uma força nela. Essa força vai tracionar essa barra. Se vai tracionar, essa barra vai aumentar de tamanho. Então, eu vou ter uma deformação delta aqui, ó. Eu vou ter um comprimento final, que é essa aqui, menos esse inicial vai dar essa deformação. Notem que eu preciso continuar aplicando a força, né, para essa barra deformar. Se eu fizer o contrário, ó, eu pegar uma barra e fazer uma força de compressão, ela vai diminuir de tamanho, também vou ter uma variação de comprimento aqui, delta, e aí eu também vou ter uma deformação específica. E aí, qual que é a diferença entre esses dois casos, de tração e compressão? Esse epsilon, né, a nossa deformação específica, ela vai ser positiva quando a reta alongar, aumentou de tamanho, deformação específica é positiva, diminuiu de tamanho para forças de compressão, deformação específica é negativa. A gente pode usar metro por metro, ou milímetro por metro também é usual, porque essas deformações são tão pequenas que às vezes é melhor a gente medir em milímetro do que em metro. Vamos fazer com um número que vai ficar mais claro. Ó, a gente tem essa situação aqui. Nós temos essa barra, ela tem um comprimento de 1,2 metros e a gente vai aplicar uma carga, né, uma carga F, e após aplicar essa força, aumentou 0,1 milímetro, décimo de milímetro. Nós queremos a deformação normal específica da barra em metros por metros e milímetros por metro. Então vamos lá. Deformação específica é a variação do comprimento em função do comprimento inicial. Então, a variação do comprimento, como está ali 0,1 milímetro, mili é 10 a menos 3, então fica 0,1 vezes 10 a menos 3. Então, se eu passar esse milímetro aqui, né, para metro, esse mzinho que está aqui, ó, que é o mili, vale 10 a menos 3. Então, eu só repito 0,1, tiro esse mili aqui do milímetro e escrevo aqui. Aí eu passei essa variação de comprimento para metro. Então, notem que aqui em cima está metro e aqui embaixo também está metro, porque eu usei 1,2 metro, que era o tamanho dela. Então, se eu só fizer essa divisão, eu vou ter a deformação específica. Então, essa barra, ela deforma 8,33 vezes 10 a menos 5 metros a cada metro de barra que eu tiver. Então, é esse número aqui de deformação por metro. É uma deformação por metro, a deformação específica. Se eu quiser fazer em milímetro, eu simplesmente aplico aquele 0,1, então aqui em cima vai ser milímetro mesmo, e divido pelo 1,2 que já era em metro. Aí a resposta dá em milímetro por metro. Então seria 0,0833 milímetro para cada metro de barra. Esses dois números aqui são os mesmos. O que muda? Um está metro por metro, o outro está milímetro por metro. E aí vocês utilizem o que vocês acharem que representa melhor aí o problema de vocês. Então o que acontece? A gente pode representar também essa relação de tensão por deformação utilizando gráficos. Então quando a gente vai fazer um ensaio, a gente pode ir em laboratório, colocar o nosso corpo numa prensa, por exemplo, e comprimi-lo. E aí a prensa ela consegue medir o quanto que o corpo vai deformando conforme vai aumentando a tensão. E aí ele vai traçar um gráfico para a gente. Esse gráfico é como se fosse uma impressão digital da resistência daquele corpo. Enquanto
a parte do gráfico aqui ser uma reta, a gente consegue explicar por lei de Hooke. Depois o resto aqui a gente considera que o corpo já deformou, o corpo já estragou, já teve uma ruptura, e aí a gente não consegue meio que aproveitar o corpo mais. A gente não quer que ele chegue nessa fase em que o gráfico começa a deixar de ser uma reta, que o gráfico começa a ficar um pouco complicado aí. Então, a parte de resistência, em que o corpo não rompeu, é a parte da lei de Hooke, que é só o comecinho aí desse gráfico. Então, nós costumamos dividir esse gráfico em duas partes. A primeira parte que ali, ó, que eu pintei de azul, é a parte que a gente tem um gráfico de uma reta ainda. Essa parte a gente chama de fase elástica. A fase elástica do material, a gente põe uma carga nele. Quando eu tiro essa força que deformou, ele volta do tamanho original. Então, eu aperto, ele deforma, eu tiro a força, ele volta do tamanho original. Então, essa fase é elástica porque ele funciona como se fosse um elástico. Você faz uma força, ele deforma, você tira a força, ele volta para o tamanho original, sem se romper, sem estragar. Na fase plástica, as deformações plásticas, a deformação é permanente. Deformação permanente, ou seja, o corpo deforma, ele não consegue voltar ao que era antes. Todos os amassados que vocês verem aí no carro de vocês, num móvel, você pegar um papel e amassar e ele ficou uma marca, tudo isso são deformações plásticas. Você não consegue, depois que você desaperta, ele não volta a ter o tamanho original. Então, fase plástica, as deformações são permanentes. Então, dois conceitos importantíssimos. Fase elástica, o corpo consegue voltar ao tamanho original. Fase plástica, deformação permanente. E aí, cada pedacinho desse gráfico tem um nome que a gente pode até classificar aqui, ó. Bem aqui no limite, em que ele deixa de ser uma reta, né, e começa a ter essa curvinha, a gente vai chamar essa parte de escoamento. O corpo se deforma mesmo sem adição de carga. Então, no final aqui, ó, da fase elástica, o gráfico meio que vira para o lado aqui, ó. E essa fase em que a gente tem uma transição da elástica para plástica, a gente chama de escoamento. Aqui a gente tem uma pequena deformação do corpo, mesmo sem continuar adicionando carga. É a hora que ele começa a se romper. A partir disso, a gente começa a aumentar a tensão de novo e aí ele continua deformando. Então, bem nessa divisão aqui que a gente chama de escoamento, é justamente o limite elástico, é onde termina, né, a parte elástica. Ele vai chegar um momento em que a gente começa a aumentar a tensão, ele continua deformando, a gente chama essa parte de encroamento. Então, para eu continuar deformando, é necessário aumentar a carga, então eu aumento a tensão e ele continua deformando, até que vai chegar um momento de tensão máxima. Então, nesse ponto a gente chama de limite da resistência. Nesse ponto, o corpo já está tão deformado que ele já, por exemplo, se a gente imaginar essa imagem aqui do lado, ó, ele aumentou a área, porque a gente esmaga ele tem deformações aqui laterais. Se eu aumento a área, eu diminuo a tensão. Então, a gente tem uma queda aqui no gráfico nesse momento, que ele ficou tão largo que aumentou a área e diminuiu a tensão. E aí, mesmo diminuindo um pouco a tensão, eu continuo terminando aqui as deformações até chegar no limite de ruptura. Esse é o momento que o corpo se rompe totalmente. Então, esse limite é menor do que a da resistência devido à diminuição da área do corpo a partir do limite da resistência quando for tração ou aumento da área também quando for de compressão. Vamos fazer um exercício aí, ó. A gente tem esse pilar, ele tem 200 por 300 milímetros de base e 2 metros aí de altura. Então, ela é feita de concreto. Esse concreto tem módulo de elasticidade 40 GPa. Módulo de elasticidade é a resistência que o corpo tem contra deformação. Nós queremos a deformação normal específica desse concreto aí, a variação do comprimento e o comprimento final. Então, queremos 3 informações: variação do comprimento, comprimento final e a deformação normal específica. E aí aqui a gente está falando que a força que vai comprimir, né, esse pilar, 640 mil kN. Então vamos lá, essas são as equações que a gente já conhece. Aqui é a equação da deformação normal específica, essa aqui é a equação da lei de Hooke para tensões, e essa aqui é a equação da tensão normal, que a gente já vem trabalhando aí desde a nossa aula 1. Quem não assistiu a aula de tensão normal, vou deixar indicado aqui no card aqui para vocês, acessem aí para vocês reassistirem essa aula. Então vamos lá. Vamos começar primeiro pelas tensões, né? Ó, a tensão normal aqui é a gente aplicar a força numa área.
A força é 640 kN, então é 640 mil. E a área, que é de 200 milímetros por 300 milímetros, nós temos que fazer em metro. Então, de milímetro para metro a gente divide por 1000, por isso que esse 200 milímetros virou 0,2, está aqui na fórmula, e o 300 milímetros virou 0,3, está aqui na fórmula. Se a gente jogar tudo isso aqui na calculadora e resolver, vai sair 10,67 vezes 10 a sexta Pascal. Façam na calculadora científica, organizem em parênteses assim, ó, que vai dar certinho. Como aqui deu 10 a sexta também pode ser conhecido como megapascal. Então, 10,67 megapascal. Deformação específica é, se a gente olhar pela lei de Hooke, né, essa equação aqui, ó, jogar ela para cá, eu isolo esse epsilon, que é o quê? Eu pegar esse e passar dividindo embaixo da tensão, né? E a equação vai ficar assim. Então, se a gente pegar essa equação e resolver ela aqui, eu vou dividir a 10,67 vezes 10 a sexta, que é a tensão normal, tá aqui, dividido pelo módulo de elasticidade, que é o E, 40 GB. Giga é 40 vezes 10 a 9. Na hora que a gente dividir esse um pelo outro, eu vou ter a deformação normal específica, deu esse valor, 2,6675 vezes 10 a menos 4. E aí, como ela é de compressão, a gente tem que colocar o menos aqui. Esse menos a gente coloca na mãozona mesmo para a gente informar ali para nossa equação que essa deformação, ela é uma deformação de compressão, está diminuindo o tamanho, né? Então a gente põe um negativo ali. E isso metro por metro. Como nós fizemos tudo aqui no sistema internacional, a resposta dá no sistema internacional, metro por metro. Beleza, primeira coisa que o exercício pediu tá achado, deformação normal específica. Agora ele quer variação do comprimento. Variação do comprimento é esse delta aqui, pessoal, ó. Então eu pego esse L inicial e passo multiplicando aqui, ó. Só fazer esse produto. Então eu vou pegar o número que eu acabei de calcular, 2,67 vezes 10 a menos 4, esse aqui, né? Colocar ele aqui. E o 2 aqui é o comprimento inicial. Como a deformação vai acontecer aqui na vertical, o comprimento inicial que a gente vai usar é esse 2 metros aqui, ó. Coloco lá. Na hora que eu resolver essa conta, vai me dar menos 5,335 vezes 10 a menos 4 metros. Essa é a variação de comprimento. É o tanto que esse pilar aí vai encolher depois dessa força. E aí ele quer também o comprimento final. Então, esse aqui é o tanto que ele encolhe. E eu tenho então que diminuir isso do comprimento inicial. Então, se eu pegar esse valor aqui, ó, que é o tanto que ele encolhe, e aqui, ó, e pegar em relação ao 2, né? Como aqui está negativo, vai ficar o 2 menos esse número, vai dar o comprimento final, que tem que ser menor que o inicial. Então, vai ficar 1,9994665 metros. Esse é o tanto de comprimento que esse pilar vai encolher. E aí é que tá, pessoal, às vezes a gente acha que é tão pequenininho esses números, né? Às vezes milésimo de milímetro, centésimo de milímetro, mas às vezes, mesmo assim, isso é suficiente para romper um corpo, para fazer o corpo quebrar. Por isso que é importante a gente saber dimensionar, né, essas cargas aí. Vamos esse aqui, ó. A gente quer a deformação específica de uma viga, então ela tem essa área aqui dela aqui, ó, de aplicação da força de 30 centímetros por 40 e o comprimento total da viga é de 2 metros. O valor da força é 80 kN, módulo de elasticidade dela 200 gigapascal. Então vamos lá. Lei de Hooke, deformação específica aqui, ó, vezes o módulo de elasticidade. Para fazer a deformação específica é só passar o E dividindo, né? E aí, ó, essa tensão normal é força exercida sobre área. Como aqui é fração de fração, eu posso pegar esse A, ó, e jogar aqui embaixo, fica A vezes Z. Então aqui é a equação rearranjada de lei de Hooke em função de força, em função de área. Se vocês quiserem anotar essa equação de fazer deformação específica para quando eu tiver força e área, em vez de eu ter tensões, vocês podem usar essa equação aqui. Outra coisa que vocês podem fazer também é calcula essa tensão separado. Depois que calcular ela, aplica aqui nessa equação, igualzinho a gente fez no exercício anterior. Então vamos lá. Isso aqui vai ficar 80.000, 30 centímetros e 40 centímetros a gente divide por 100 para passar para metro, tá aqui, né? A área da base. E 200 GB, 200 vezes 10 a nona.
Quando tem potência assim, pessoal, organizem no parênteses para não dar erro. Resolvendo 3,33 vezes 10 a menos 6 metros por metro de deformação específica. Notem que está positivo porque essa força aqui está tracionando a barra, né? Essa viga, ela tende a aumentar a viga de tamanho. Então, determine a deformação específica e comprimento final. Vamos fazer o comprimento final. Variação de comprimento dividido por comprimento inicial, é a deformação específica, e aqui nessa variação de comprimento eu posso pegar comprimento final menos comprimento inicial. Então, rearranjando aí, né? E aplicando os valores, 3,33 vezes 10 a menos 6, aqui, ó, desse aqui para cá, comprimento inicial 2 aqui e comprimento inicial 2 aqui também, né? Aqui, né? Então, aplicamos os valores, é só isolar esse LF. Então, passei o 2 multiplicando, tá aqui, e depois vou pegar esse 2, vou passar somando, tá aqui. Resolvendo, esse é o comprimento final, 2,000000667 metros de comprimento final para essa viga. E aí, para terminar, pessoal, exercício de tarefa para vocês, deixem a resposta aí nos comentários. Módulo de elasticidade dessa corda aqui, ó, 500 megapascal. Comprimento da corda é 2 metros. Determine a variação de comprimento dessa corda se a tensão normal de tração for 2 megapascal. Deixem aqui nos comentários, depois eu venho aí ver se está tudo correto. E é isso, pessoal. Parabéns para quem conseguiu terminar nossa aula. Essa aula é importantíssima aí na engenharia. Lei de Hooke, estuda tensões e deformações. Vou deixar indicado aqui nos cards aqui, nossas próximas aulas e nossa playlist de resistência dos materiais. E é isso, um abraço a todos, valeu!